inspiração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Estimados amigos, filhos de Deus, muito obrigado. Hoje é um dia propício para estudarmos um tema muito importante, que é viver a vontade de Deus. Muitas pessoas, devido a tribulações do cotidiano, ficam bastante preocupadas em realizar a sua própria vontade. E o ensinamento da Seiichi Onoye nos orienta a anular totalmente o ego. E viver sem manifestar o ego não é viver para manifestar a minha vontade, mas sim viver para manifestar tão somente a vontade de Deus. Esta literatura que eu estou aprontando para vocês, para realizar o amor e a oração de autoria do professor Seiichi Taniguchi, está inserido no capítulo 11 exatamente este tema, viver a vontade de Deus. Para que nós possamos receber a vontade de Deus, ou saber qual é a vontade de Deus, nós temos que ter a orientação de Deus. E para que possamos realmente receber a orientação de Deus, qual é o meio que nós utilizamos para receber essa orientação? As pessoas ficam falando, puxa vida, né? Se eu tivesse um contato direto com Deus, por exemplo, WhatsApp, seria tão legal, né? Que em tempo real eu poderia receber as orientações e fazer manifestar a vontade de Deus. Mas por isso que a oração é fundamental. Muitas pessoas negligenciam esta prática tão importante, esse contato direto com Deus, para que dessa maneira possamos então receber dele as orientações para viver a vontade de Deus. Muitas pessoas sabem de cor a oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Só que ele apenas decorou a estrofe do Pai Nosso, mas esquece de receber a orientação dele para aí sim tomar as decisões e as devidas ações para viver a vontade dele. Dentro da literatura, especificamente aqui na página 149, onde tem um trecho do subtítulo que diz Orientação de Deus.
Se o homem apenas com o seu cérebro jamais conseguirá, desculpe, se o homem pensar apenas com o seu cérebro, jamais conseguirá saber, nem ao menos se uma erva será amanhã lançada na chama. Por isso, nunca devemos nos esquecer da presença da magnificente orientação de Deus, confiando apenas no senso comum e inteligência racional própria. Não devemos nos esquecer nem por um segundo de que estamos sendo orientados e envolvidos por Deus. Quando nos afastarmos de Deus e não recebemos a orientação dele, nos sentiremos como um pequeno barco à deriva no meio do oceano. Passaremos a ser dominados por pensamentos negativos e ficaremos desolados em vão. O professor Masaharu Taniguchi, em sua vasta literatura, ele nos orienta algumas práticas religiosas importantes dentro da Seichonoye. A primeira prática é justamente a meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan é fundamental para recebermos, através dessa comunicação direta com Deus, qual é a vontade dele. Então, caso você negligencie essa prática tão importante no seu cotidiano, você acaba tomando decisões seguida apenas a sua própria vontade, ou seja, a sua cognição, a sua razão. Isso acaba impedindo que alguns aspectos da vida não se manifestem de forma plena, ou seja, não é um resultado desejado. Mas, se nós conseguirmos realizar a vontade de Deus, ou seja, recebemos a orientação e imediatamente colocamos em prática, é muito importante que essa conexão não seja jamais rompida. Por isso que o professor Masaharu Taniguchi, ele, buscando passagem bíblica, ele fala, orai e vigiai. Muitas das pessoas acabam não tendo a capacidade ou a possibilidade de ficar observando o que você vem pensando, o que você vem imaginando, o que você vem fazendo no seu dia a dia. Isso acaba rompendo essa ligação com Deus, pelo fato de você estar realmente totalmente à mercê, ou seja, à deriva da situação do vai e vem do mundo fenomênico. E quando nós nos centramos numa situação que existe no mundo de Deus, ou no mundo da imagem verdadeira, você acaba criando, através desse conexão no mundo da imagem verdadeira, situações chamadas sonhos. Muitas pessoas, ela se foca no fato. O fato está manifestado. E se o fato não é um fato desejado, a pessoa fica presa àquele fato indesejado, e esse fato indesejado traz como consequência o sofrimento. E para que nós possamos nos libertar desse sofrimento, nós temos que tirar o foco no fato e focar apenas na imagem verdadeira. E qual é o modelo que nós utilizamos para transcender o fato? O professor Masaharu Taniguchi, ele nos orienta a ter sonhos. Sonho é um método muito comum das pessoas que ainda não manifestaram algo perfeito, imaginar. E quando nós temos sonhos grandiosos, nós temos a possibilidade, então, de conseguir manifestar a vontade de Deus. O professor Seicho Taniguchi, ainda nesta literatura, na página 150, ele explica o seguinte, mais ou menos no meio da página: Deus nada tira de nós. Deus nos oferece sempre apenas o que é bom. Não há outra orientação de Deus senão para o bem. Dentro dos 3 pilares doutrinários da Seichonoye, o primeiro pilar diz que só existe Deus.
e a imagem verdadeira. E quando nós focamos na imagem verdadeira, nós tiramos o foco para o fato, para o fenômeno, e nós focamos somente ou tão somente na perfeição absoluta da imagem verdadeira. E quando nós temos essa capacidade de mudar o foco da nossa mente para a perfeição absoluta da imagem verdadeira, nós entramos em sintonia, então, com aquilo que Deus nos oferece. Ou seja, Deus oferece sempre apenas o que é bom. Imaginem vocês, eu sou pai. Muitas das pessoas que estão nos escutando, nos ouvindo, nos assistindo, são pais. E quem é pai só quer tudo de bom para os seus filhos. Não é fato? Sim. Imagine nós que somos pais com limitações, porque estamos limitados no plano fenomênico tridimensional. Nós, como pais, desejamos tudo de bom para os nossos filhos. Você consegue imaginar qual é a vontade de Deus como pai de todos nós? Com certeza, a vontade de Deus é que todos os seus filhos, independentemente de cor, raça, orientação religiosa, ele, nosso Pai, deseja apenas o bem para todos os seus filhos. E com certeza, se eu receber essa orientação de Deus e eu seguir diretamente a orientação recebida, eu vou conseguir manifestar ou viver a vontade de Deus. Muitas pessoas são assim muito ansiosas, têm muito pragmatismo na conclusão dos seus objetivos e acha que a vontade de Deus ela se manifesta em algo grandioso, enorme, amplo. E dentro desta literatura de autoria também do professor Masaharu Taniguchi, na página 80, o professor Masaharu Taniguchi escreve o seguinte: a orientação de Deus se encontra nos pequeninos acontecimentos do cotidiano. Para toda oração há indubitavelmente uma resposta de Deus. Essa resposta nem sempre vem em forma de palavras audíveis. Ela se encontra no trabalho cotidiano, nos relacionamentos entre as pessoas, nas pequenas orientações recebidas de alguém. Quando a pessoa aceitar isso com gratidão, com alegria e o colocar em prática, e posteriormente terá uma resposta mais importante de Deus. Corresponder a essa resposta divina é servir ainda mais ao próximo como ato de gratidão a Deus. Então, muitas pessoas acham que a orientação de Deus é algo assim muito complicado, como uma fórmula matemática que vai resolver o problema, mas é uma fórmula complicada. Mas como orienta o professor Masaharu Taniguchi no livro Ciência da Oração, são situações pequenas, quase que imperceptíveis. Só que quando você consegue captar a orientação de Deus através desses aspectos imperceptíveis, você consegue tomar as decisões mais apropriadas para viver a vontade de Deus. Tem um termo utilizado no budismo chamado alcançar ou conseguir chegar ao nirvana, né? É um termo budista. Se você chegar a fazer uma comparação, uma correlação ao cristianismo, será chegar ao paraíso. E aqui na página 151, o professor Seiichi Taniguchi nos orienta da seguinte maneira: existe apenas um caminho que conduz ao nirvana, ou seja, ao paraíso. O caminho de Deus é apenas um. Reconciliarmos-nos com todas as coisas do céu e da terra, agradecer, reverenciar e orar a Deus. Considerar que Deus se manifestou aqui agora como esposo ou esposa,
como pais ou filhos. Se assim os reverenciarmos, será natural seguirmos as orientações dos pais, do esposo ou da esposa, dos irmãos. Se os reverenciarmos, mas não aceitarmos o que eles nos dizem, não seremos todos Budas iluminados. O que é se seremos todos Budas iluminados? Seremos os verdadeiros filhos de Deus. Então, o professor Seiji Taniguchi, de maneira bastante simples, bastante clara, bastante objetiva, ele nos orienta nessa passagem de como chegar ao Nirvana, que o mais importante é realmente nos reconciliar com todas as coisas do céu e da terra. Quando nos reconciliamos com todas as coisas do céu e da terra, aí sim nós temos a possibilidade ou a capacidade de viver a vontade de Deus. Um exemplo, voltando novamente ao aspecto de nós como pais, pai e mãe, né? Nossa família com os nossos filhos. Você consegue imaginar, eu tenho um casal de filhos, por exemplo. Eu falo, nossa, minha vontade como pai ou da minha esposa como mãe é que os meus filhos, né, eles fiquem em atrito, brigando, né, se xingando. Será que isso é a vontade dos pais, do pai? Não. Então, da mesma maneira, nós também temos que ter esse comportamento de harmonia, ou, como nos orienta a revelação divina da grande harmonia, que está no livro Revelações Divinas, e também no início da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Ali o professor Masaharu Taniguchi, ele fala sobre a revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Ao se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Então, viver a vontade de Deus significa viver em harmonia. Muitas pessoas sofrem porque está em conflito, vive em plena desarmonia com tudo e com todos. E se faz de vítima. Puxa, eu estou sofrendo por essa situação por causa de fulano, por causa de Beltrano, por causa de ciclano, por culpa do governo, da situação econômica. Ou seja, ele acaba gerando justificativas para o seu próprio sofrimento. Como diz um determinado filósofo, justificativa não nos traz nenhum resultado. Qual que é o resultado esperado? O sucesso. E as pessoas, quando fracassam, em vez de consertar a situação que levou ao fracasso, ou seja, aprender com o erro que ela teve no desempenhar das ações para conseguir um objetivo que é um fracasso, e não é fracasso, é um objetivo inesperado, ele fala, puxa, espera aí, vamos parar e verificar o que aconteceu nesse processo. E quando eu consigo ter a possibilidade, a capacidade de fazer uma reflexão a respeito daquelas ações, e doravante não repetir os mesmos erros que eu cometi para chegar no resultado inesperado, eu tenho a capacidade de consertar a situação. Aí sim, eu faço com que aquele resultado seja esperado, não porque eu fracassei, mas pelo aprendizado que eu tive durante esse processo. Viver a vontade de Deus não é somente acertar. Todas as vezes que nos deparamos com uma situação chamada desafio, e durante de um grande desafio eu não chego no resultado esperado, na verdade, aquilo serviu para cada um de nós como um grande aprendizado. E quando eu tenho o aprendizado daquela situação, eu não fracassei. Eu tive uma experiência que nos levou a ter a consciência de que eu posso fazer a coisa da maneira correta e chegar com isso no resultado esperado. Quando
Quando nós falamos viver a vontade de Deus, a pessoa fala assim, nossa, então eu vou viver a vida, né? Deixe a vida me levar. Só que não é essa a conotação de viver a vontade de Deus, deixe a vida me levar. Quando nós nos deparamos com situações do plano tridimensional, a gente tem a possibilidade de analisar o fato, ou seja, aquilo que está acontecendo no plano tridimensional, e fazer uma reflexão daquilo que está acontecendo. As orientações da Seiichi Honore, ela nos remete em várias questões para manifestarmos essa perfeição absoluta que é o mundo da imagem verdadeira. E muitas das situações que ocorrem na nossa vida é principalmente por atritos, conflitos, brigas. E a revelação divina nos remete justamente a nos reconciliar com todas as coisas do céu e da terra. E muitas pessoas falam assim, mas preletor, como eu vou me reconciliar com aquela pessoa que me fez isso, aquilo, e coloca ali um rosário de situações que leva ele a ter esse sentimento, né, de raiva, de ódio, de mágoa. E o professor Masaharu Taniguchi, ele fala que o mais importante não é ficar carregando esse sentimento de ódio, de mágoa e de raiva, é perdoar. Quando eu consigo perdoar, quem se liberta não é o outro ou as outras pessoas, sou eu. Porque quando eu estou preso a uma situação, isso acaba tolhendo a minha liberdade. E quando eu tenho a minha liberdade tolhida, quem sofre com isso não é as outras pessoas, sou eu mesmo. Então é muito importante que nós perdoemos. Por isso que a reconciliação é muito importante. Mas, preletor, eu já fui orientado na Seichoné a fazer a oração do perdão. E quanto mais eu faço a oração do perdão, fico com mais raiva da pessoa. Só que, voltando à revelação divina da grande harmonia, o que é perdoar? Perdoar é agradecer. Então, se num primeiro momento você não consegue, através da oração do perdão, né, reconciliar com a pessoa ou com o fato, agradeça. Primeira norma fundamental de quem pratica o ensinamento da Seichoné. Agradecer a todas as coisas do universo. E na revelação divina diz ali, né, agradece a teu pai, agradece a tua mãe, agradece a teu marido, agradece a tua mulher, agradece a todas as pessoas. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Quando eu consigo agradecer, e não é simplesmente agradecer, porque agradecer é um expediente de salvação. O mais importante na revelação divina é o que está ao final de todas aquelas palavras, agradece, agradece, agradece. Somente dentro desse sentimento de gratidão. É muito importante ter esse sentimento. Então, às vezes, exercícios que são orientados por preletores da Seichoné, o exercício da gratidão, a pessoa é orientada a pegar, de repente, 1 quilo de feijão e fazer, né, a escolha do feijão, deixando espalhado na mesa 1 quilo de feijão e uma bacia no colo sentado ali à mesa, você acaba puxando grão por grão, somente falando obrigado, obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Se você tem algum ranço, né, alguma indisposição, algum conflito com seu pai, é papai, muito obrigado. Ou se é com a sua mãe, mamãe, muito obrigado. Mas a cada momento em que você, no primeiro momento, achar que aquilo é algo mecânico, de tanto você exercitar, né, através desse expediente do agradecimento, papai, muito obrigado, mamãe, muito obrigado,
Vai chegar o momento que, se eu não me engano, em torno de 600 gramas, 700 gramas de feijão já trazido para a bacia, que você faz esse agradecimento, que está usando o expediente, você toca o quê? O seu coração. E, naturalmente, lágrimas começam a rolar no seu rosto. Aí você não está mais agradecendo, você está manifestando o sentimento de gratidão. Por isso que é muito importante a harmonia, a reconciliação, em especial com papai e mamãe. Mas não somente com eles, eu disse em especial, mas com todas as pessoas, com todas as coisas e todos os fatos. Quando nós temos essa possibilidade de manifestar a grande harmonia, como está na revelação divina, né? Que é da grande harmonia, aí sim eu estou vivendo a vontade de Deus. Continuando aqui na nossa literatura, o professor Seiichi Taniguchi, na página 153, ele escreve o seguinte: afirmar que o homem é filho de Deus, que possui imparcialmente direitos fundamentais e dignidade de um filho de Deus, é uma concepção absoluta. Afirmar que os homens ora aparecem como mendigos e são menosprezados, ora aparecem como santos e são respeitados, é uma concepção relativa. Se confundirmos essas duas concepções, a vida se tornará incompreensível, tumultuando o cotidiano. Ao reverenciarmos as pessoas que devemos reverenciar, é evidente que devemos reverenciar o bem absoluto existente no âmago de cada pessoa, no mundo da imagem verdadeira. Contudo, às vezes, entra em questão como devemos encarar os diversos fenômenos que aparecem no mundo relativo. Olha só que interessante, tá? Se você viver somente na questão relativa, você vai sofrer eternamente. Por isso que o mais importante não é viver na questão relativa, mas viver a questão absoluta. O que significa a questão relativa? Vou dar um exemplo prático. Geralmente as pessoas querem manifestar prosperidade. Daí, se a pessoa ter a convicção da prosperidade do mundo da imagem verdadeira, ou seja, viver a prosperidade de um filho de Deus, ele não vai se comparar com as outras pessoas, porque ele está vivendo a prosperidade absoluta. Agora, a pessoa que vive a prosperidade relativa, ela vai fazer comparações. E quer queira, quer você não queira, quando você compara a sua situação com a de outras pessoas, sempre vai acontecer no plano tridimensional, ou seja, no plano fenomênico, alguém que seja muito mais próspero que você. E quando você faz essa comparação, você fala, puxa, eu poderia também ter isso, ter aquilo outro, e vive nessa insatisfação. Agora, quando você somente manifesta a gratidão, Deus, muito obrigado. Eu sou um filho de Deus muito bem provido, porque tudo que eu preciso manifesta no momento exato, apropriado, adequado àquele momento. E você somente agradece. Então, não é acumular situações que leva você a manifestar a verdadeira prosperidade. Quando você agradece do fundo do coração, ou seja, manifesta o sentimento de gratidão por possuir tudo que você quer na aula que efetivamente necessita, você vive a provisão infinita de Deus. Então, essa é a comparação, essa é a situação, né, do relativo e do absoluto. E para viver a vontade de Deus, nós temos que viver o absoluto e não ficar sofrendo na relatividade, fazendo comparações. Como eu disse,
no plano tridimensional, no plano fenomênico, comparativamente falando, você sempre vai encontrar alguém que seja melhor que você em algum aspecto. E se você fazer comparações, você vai acabar nessa situação de insatisfação, e isso traz naturalmente o sofrimento. Agora, se você se libertar dessa questão relativa e viver apenas o absoluto, esse fator absoluto é que nos remeterá à manifestação do viver à vontade de Deus. Então, o professor Masaharu Taniguchi, o professor Seiichi Taniguchi, o professor Masanobu Taniguchi, ele sempre nos orienta essas questões. E continuando aqui na mesma página 153 do livro Para Realizar o Amor e Oração. Se a nossa mente se identificar totalmente com a mente de Deus, o mundo fenomênico estará revelando tal qual é a bela harmonia da imagem verdadeira e, portanto, a pessoa estará vendo nessa hora o mundo verdadeiro que está no âmago do mundo fenomênico. Voltando à questão do fato e do sonho. O fato, ele se manifesta no plano tridimensional, ou seja, no plano fenomênico. Ele é limitado, ele está manifestado. Só que para a gente poder se libertar daquela situação, nós temos que sonhar. Porque o sonho remete ao mundo da imagem verdadeira. Então você tira o foco do fato e acaba contemplando tão somente a perfeição absoluta da imagem verdadeira. No livro dos jovens, o professor Masaharu Taniguchi nos orienta a ter sonhos grandiosos. E por que isso é importante? Para você não ficar preso ao fenômeno. Contemplar o mundo da imagem verdadeira, mesmo não estando naquele momento em que você pratica a meditação Shin Sokan, é justamente você abrir a sua mente ou ampliar o seu recipiente mental através de sonhos. E o professor Masaharu Taniguchi, ele nos orienta também que sonho não é quando você está dormindo e você tem um sonho, uma questão subconsciente. O sonho, ele pode e deve sim ser de forma totalmente consciente. Porque independentemente da situação que eu vivo hoje, no sonho eu posso ter a visão de futuro grandiosa, harmoniosa, perfeita, próspera, saudável e cada vez mais feliz. Isso é importante para que nós possamos, então, adentrar ao mundo da imagem verdadeira. Muitas pessoas falam, Leitor, tem uma prática que o professor Masaharu Taniguchi nos orienta, que é a segunda, né, prática religiosa importante. Leitura de livros, sutras, canto em louvor, ou seja, literaturas que contenham palavras da verdade. Muitas pessoas acabam focando muito na mídia, na internet, no telejornalismo, nos rádios. E quer queira, quer não, essas mídias acabam nos sugestionando de forma bastante agressiva no fato negativo da vida. E você acaba acreditando, por uma situação externa, que o mundo é ruim. Não tem jeito. Quando a gente fala fechar os olhos ao fenômeno, não é negar totalmente o plano tridimensional, mas entrarmos em sintonia com as palavras da verdade. Por esse motivo, a leitura de livros que contenham palavras da verdade, como sutras, canto em louvor, né, é muito importante para que nós possamos, então, transcender essa questão do fato manifestado no plano tridimensional, contemplarmos o plano fenomênico, e como o ambiente é reflexo da mente, aquilo que eu tenho como situação de conhecimento a nível de
aprofundamento na leitura de livros que contenham palavra da verdade, eu reconheço que existe somente Deus e o que vem de Deus. Ou seja, só existe Deus a imagem verdadeira. E aquilo reflete no plano tridimensional. Um outro ponto muito importante, tanto é que o título da literatura que nós estamos usando é Para Realizar o Amor e a Oração. E a terceira prática religiosa importante que a Seichono nos orienta é dedicar amor ao próximo através de atos de amor e atos de caridade. Então, é uma situação tríplice. Shinsokan, meditação, né? Shinsokan, leitura de livros, sutras, canto e louvor que contenham palavra da verdade. E a terceira prática, ela é dinâmica. Ou seja, temos que manifestar o amor de Deus através de atos de amor e atos de caridade. Aí sim, você completa todo esse ciclo para fazer com que a vontade de Deus se manifeste em minha vida, e não só na minha vida, na vida de todas as outras pessoas. Quando eu pratico o ensinamento da Seichono-e, eu consigo transcender situações que fenomenicamente são impossíveis de serem realizadas e conseguimos manifestar ou viver a vontade de Deus. Continuando nesta literatura, o professor Masaharu Taniguchi, o professor Seiichi Taniguchi, autor da literatura, diz: o homem e a fotografia. Acredito eu que todos vocês, em algum momento de suas vidas, tiraram fotografia. Em especial quando você vai tirar algum documento, como a carteira de identidade, a CNH, né, a Carteira Nacional de Habilitação, você tem uma foto ali que está conectada ao documento. E diz assim: na fotografia está o homem exatamente como ele é? É uma pergunta que o professor Seiichi Taniguchi coloca aqui na página 154. Não. Então o homem não existe? Existe. Por quê? Se não existisse, não poderia ser fotografado. Se ele se manifestou na fotografia, significa que o homem verdadeiro existe em algum lugar. Aqui se encontra o fundamento da expressão penso, logo existo. Olha só que interessante o que o professor Seiichi Taniguchi nos orientou aqui de forma prática, né? O que é essa distinção entre o que existe, o que realmente é fenômeno. Então, se você parar para analisar, o plano tridimensional é como se fosse uma fotografia. Mas a fotografia existe por quê? Existe de verdade esse homem, no caso, eu, Frank Arimori. Tá? Até vocês que estão me vendo aí na telinha, no seu computador ou na televisão, não sou eu de verdade. Tem outros aspectos que vocês não conseguem enxergar. Por exemplo, a pessoa, né, consegue ter assim o seu determinado odor, né? Ele tem um odor peculiar, é o cheiro da pessoa. A fotografia, a imagem, não revela essa situação. E mesmo que eu me apareça aqui virando para a direita, para a esquerda, ficando de costas, a imagem ela não vai ter uma percepção real daquilo que é Frank Arimori. Mas o dia que eu me encontrar com vocês em algum lugar, numa academia de treinamento espiritual, num seminário da Seichono-e, você vem, me abraça, né? A gente consegue conversar, e essa situação faz com que, esse é o Frank. Aquilo ali era uma fotografia. Então, nós temos que separar, tá? O que seja a perfeição absoluta do que seja... Essa correlação, né, esse exemplo prático que o professor Seiichi nos coloca, é só para ilustrar, tá? Ela vai além dessa explicação um tanto assim simples, mas dessa maneira a gente consegue entender, né? O que existe, o que está manifestado. Então, a fotografia em si, ela não é uma situação que existe, uma manifestação, mas existe algo muito superior. E
falando sobre mundo da imagem verdadeira, esse mundo ele não é tridimensional, tá? Então, a correlação que ele deu, o professor Sete, ele colocou no plano tridimensional, e não só tridimensional, tá? Frank Arimori tem uma quarta dimensão, que é uma questão mental. Dependendo, né, da minha atitude mental, naquele momento em que eu encontro a pessoa, eu posso estar emanando uma atmosfera, e dependendo de uma outra situação, uma outra atmosfera. Então, são 4 dimensões. Só que imagine, né, vocês estão me vendo nesse momento, mesmo na telinha, tendo movimento, 2 dimensões, altura e largura. Não mais que isso. Mas ele vai além, né? Ele é tridimensional, quadridimensional, isso ainda no plano do fenômeno. Mas o mundo da imagem verdadeira, ele não é tridimensional, ele não é quadridimensional, ele é infinito-dimensional, ou seja, ela tem infinitas dimensões. E quando eu me aponto a essa situação infinito-dimensional, eu posso reconhecer o infinito. E dessa maneira eu posso manifestar o infinito aqui e agora. E para que possamos, então, finalizar esse estudo de hoje, o professor Seiichi Taniguchi coloca que devemos reverenciar tão somente a imagem verdadeira. E ele fala aqui a respeito da fotografia. Antes de tudo, nós manifestamos a fotografia do homem que é projetada através da lente. O que é essa lente? É a nossa mente. Isso faz se desenrolarem diante de nós certos fenômenos. Por exemplo, revela-se a fotografia na qual o marido diz para a mulher: faça isso. A seguir entra em questão: como julgar esta fotografia? Não é uma invenção minha, está escrito no livro, página 156. Superficialmente, essa é a fotografia do marido dizendo: faça isso. Mas no seu âmago está oculto o homem global, que é o marido. Esse é o homem verdadeiro. Se ao fazer o julgamento desse homem através da fotografia, concluir: esse é o meu maravilhoso marido, levará incondicionalmente a fazer aquilo que ele orientou. Mas se concluir: ele não é o maravilhoso marido, então ele estará não indo de encontro com a viver a vontade de Deus. Daí as pessoas perguntam: nossa, tá, fala esposa e marido, tá aí o contrário também é verdadeiro? A recíproca também é verdadeira. Nós temos que ver por detrás do fenômeno que a pessoa que está de alguma maneira nos orientando é uma orientação correta. Se você pegar a literatura e fazer um aprofundamento, porque aqui o tempo é muito escasso, a gente não consegue colocar detalhes, mas dentro da literatura, o professor Seiichi Taniguchi, ele nos orienta justamente com esse exemplo de uma senhora que perguntou ao marido quanto que ela deveria colocar no envelope. Então, no Japão, quando faz condolências ou congratulações, né, é comum a gente colocar dentro de um envelope uma certa quantia em dinheiro. E muitas das vezes, né, aquele dinheiro é uma quantia significativa, mas na ocasião, aquele marido orientou a colocar uma quantia irrisória. A esposa ficou meio assim: mas espera aí, né? Os vizinhos vão achar que eu sou muquirana, mão de vaca, né? Como assim? Só que aconteceu um fato, né? Posteriormente a essa situação que ocorreu, o professor Seiichi não lembra se é uma congratulação ou condolências, que na ocasião ela levou os envelopes para casa, só que ela nem chegou a abrir os envelopes, e naquela noite entrou um ladrão na casa deles e subtraiu todos os envelopes. Então ela não sabia exatamente qual era o valor que estava inserido dentro do envelope. E quando ocorreu esse fato, ela percebeu, né, que aquela era uma orientação de Deus, através do marido, que pediu para colocar relativamente um valor irrisório, mas intuitivamente, talvez, aquele marido acreditasse que aquela quantia não seria utilizada pela família, né?
e sim pelo ladrão. E ela falou, puxa, né? Muito obrigado, meu marido realmente é a voz de Deus. Fique bem claro, eu não estou aqui exortando a figura masculina, tá? O recíproco também é verdadeiro. Por isso que nós temos que ter a humildade de ouvir as pessoas. Esses pequenos acontecimentos do cotidiano são orientações de Deus. E quando nós recebemos essas pequenas situações como sendo a orientação de Deus e coloco em prática sem ficar fazendo questionamentos, com certeza, aquela situação que até então estava complicada, ela transcende. Isso faz com que a gente tenha a convicção de que o melhor para a nossa vida não é viver a minha vontade, mas sempre viver a vontade de Deus. Meus amigos, finalizo aqui então o nosso estudo de hoje, agradecendo a participação de todos. Muito obrigado. Prepare-se para vivenciar um evento épico como nunca se viu. Com uma programação dinâmica e várias opções personalizadas de atividades, a 37ª Convenção Nacional da Seichonoye do Brasil, japonês e português, vai celebrar a gratidão. Kansha, termo da cultura japonesa que define o sentimento profundo de agradecimento por tudo e todos. É o tema desse encontro de formato inédito na história do movimento aqui no Brasil. Ele será realizado na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, São Paulo, no dia 10 de setembro de 2023, das 8 às 17 horas, e no formato híbrido, ou seja, presencial e com transmissão ao vivo via internet para quem optar pelo ingresso nessa modalidade. Além das palestras com expoentes do ensinamento da Seichonoye, serão oferecidas oficinas, bate-papo, recreação e dinâmicas de integração nos agradáveis e acolhedores espaços da academia. Os participantes escolhem os temas e atividades de seu interesse, vivendo uma experiência personalizada do evento. O Espaço Querubim receberá crianças com uma programação muito especial. Uma praça de alimentação oferecerá opções gastronômicas diversificadas e deliciosas. Oportunize a si mesmo e aos seus familiares um momento inesquecível, rico em atrações e voltado para a gratidão em seu sentido mais abrangente. O evento será realizado justamente na estrutura da Academia de Ibiúna, onde também agradeceremos aos pioneiros que nos legaram monumentos e instalações tão magníficas, palco de incontáveis despertares e graças. A 37ª Convenção Nacional da Seichonoye do Brasil, em idiomas japonês e português, 10 de setembro de 2023, Academia de Ibiúna, Kansha, gratidão. Vivencie um evento épico como nunca se viu. Para mais informações e aquisição de ingressos presenciais ou para a transmissão virtual, acesse através dos contatos na sua tela. Telefones 11 50 14 22 99, 11 50 14 22 57. E-mails pombabranca@sni.org.br, fraternidade@sni.org.br, ou acesse diretamente a página da convenção sni.org.br/convencal-japonesa. Muito obrigado!
emoção, educação, espiritualidade. Este é o tema do 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seitanoye do Brasil, que vai acontecer entre os dias 15 e 17 de setembro de 2023. Saiba mais acessando o portal dos educadores da Seitanoye do Brasil. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp 11 5014 22 53 ou pelo e-mail congresso@sni.org.br. Também fique atento às nossas redes sociais para acompanhar tudo sobre o evento que vai acontecer pela primeira vez de forma presencial e virtual. 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seitanoye do Brasil. Emoção, educação, espiritualidade. De 15 a 17 de setembro de 2023. Para você que acredita que a educação transforma vidas. Nos vemos lá. Muito obrigado! As academias de treinamento espiritual da Seitanoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. São ambientes propícios, procurados por pessoas que buscam respostas, soluções de problemas e encontro com a paz e o equilíbrio interior. As academias possuem infraestrutura adequada para estudos, palestras, orações, práticas espirituais e atividades de oferenda de trabalho. Portanto, esperamos por você nos seminários de uma das 7 academias da Seitanoye espalhadas pelo Brasil. Nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar o seu destino para melhor. Realizamos atividades para todas as idades, seminários específicos para criança, juvenis, jovens, mulheres, homens, empresários, profissionais liberais e seminários gerais. Academia de Treinamento Espiritual da Seitanoye, concretizando a paz e construindo o paraíso neste mundo terreno. Venha se tornar o protagonista da sua própria história.